se o tempo não extrapolar muito, espero que não, a gente fala de entrevistas também, tá bom? Então, me apresentando, eu sou a Mônica Ursulini, trabalhei por 34 anos com tecnologia. Eu comecei como desenvolvedora, na época chamava programadora, e encerrei minha carreira como diretora de TI. Então, foi uma vasta carreira, super importante, cheia de grandes desafios, e que só me enriqueceram, e que, em paralelo a isso, aí a empresa que eu trabalhei a maior parte do tempo tinha um programa de mentoria organizacional, a gente era mentor dos colegas e os colegas nossos mentores, e aí eu criei laços com essas pessoas que depois que eu saí da empresa, as pessoas continuavam me procurando para orientação de carreira, para fazer transição de carreira, ou mesmo desenvolvimento, né? Estou nessa carreira, quero só desenvolver mais. E foi então que eu tive aí a grande virada que eu fiz, né? A grande virada, a transição da minha carreira para a mentoria. Me certifiquei com a Gallup, que é esse primeiro selo que vocês veem aí na apresentação. Então, me certifiquei pela Gallup como coach de pontos fortes e coloquei também outras poucas aí, porque tem mais, muito mais aí em termos de TI, de tecnologia. O ITIL, eu sou profissional PMI, né, PMP, e tem outras tantas aí ao longo desses mais de 30 anos de carreira. Bom, então hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre esses três temas, e se vocês quiserem colocando no chat dúvidas e tudo, à medida do possível, eu vou respondendo ao longo durante a apresentação, senão no final a gente reserva um tempo e responde de todo mundo, tá bom? Então, primeira imagem aqui, um currículo, que até gostaria que vocês gravassem essa imagem, porque nós vamos ver ela lá para frente. Vamos falar um pouquinho de currículo. Esse é o meu currículo, e nós vamos descrever aqui algumas dicas. Eu vou dar algumas dicas para vocês. Então, a primeira dica é esse currículo de 6 segundos. Eu gosto muito dessa linha dessa orientação, de você pensar que o seu currículo, ele tem 6 segundos para atrair a atenção de quem está lendo. Então, com base nisso, o que eu sempre oriento? Colocar bem resumido no começo o que realmente interessa para aquela oportunidade, o que realmente faz sentido para aquela oportunidade, para que o recrutador, quem esteja lendo, já falou, opa, o currículo da Mônica tem a ver com essa oportunidade, já separa. Porque depois de 6 segundos, vocês imaginam assim, quantos currículos recebe, é um volume aí imenso de material que eles recebem, que eles têm que filtrar. Então, essa é a dica, enquanto a gente fala ainda de seres humanos, né? Porque vocês já sabem, não preciso nem falar que a inteligência artificial está aí, está fazendo filtro já também, né? Então, que nós vamos falar um pouco mais para frente, tá? Então, assim, a primeira grande dica é essa, e mesmo para a inteligência artificial é válida, e eu sempre vou colocar, agora abrindo um parênteses, todo slide que eu fizer referência a alguma questão que eu pesquisei e tudo mais, tem a fonte aqui embaixo, ó, o link, depois quando vocês receberem o material, vocês podem clicar nesse link que vocês veem mais detalhes sobre isso, tá? A outra dica que eu também gosto muito é a da Google. Nesse vídeo, que o link está aqui, são 2 recrutadores da Google falando sobre como fazer currículo. É um vídeo de 10 minutos, tem legenda para o português, e ele fala de um currículo de estudante ou de um recém-graduado e de um profissional que já está no mercado de trabalho. Então, de posse dessas 2 dicas, eu criei dicas. E a primeira delas é o famoso responsável por. Quem já não escreveu no currículo ou numa entrevista, falou, eu sou responsável por. E daí vou dizer para vocês que essa primeira grande dica, que não há necessidade de você colocar que você é responsável por. Por exemplo, se você eu sempre dou um exemplo aí clássico, que o analista de RH. Eu sou responsável por folha de pagamento, sou responsável por recrutamento e seleção. São atividades inerentes àquela função. Então, o responsável por acaba sendo redundante.
o que nós queremos colocar nesse currículo de 6 segundos, cheio de dicas, que a inteligência artificial quer captar, e o ser humano também, é colocar o que realmente eu fiz de relevante naquela função. Então, assim, o que eu realizei, e de preferência, assim, se isso foi medido, se tem algum dado concreto sobre aquilo que eu fiz. Então, por exemplo, eu dei alguns exemplos aí, ó, reduzir o custo de produção em 10%, implementando o Lean Manufacturing. Então, vocês estão vendo como é diferente? Eu não preciso falar que eu fui lá o analista da qualidade que trabalhou na implantação do programa de Lean na empresa, etc. Eu já falei os meus feitos, as minhas realizações. Então, a grande dica é essa. E daí tem outros exemplos aqui para vocês seguirem e colocarem dessa forma no currículo. Aí vocês vão falar assim, Mônica, eu sou estudante, meu primeiro emprego, eu não tenho experiência profissional. Então, qual que é a dica? Vocês colocarem questões que vocês acabaram participando aí ao longo da sua trajetória estudantil. Então, por exemplo, aqui na UONCE, eu não sei se houve uma seleção, se foram, quantos candidatos foram, acho que eu tenho até isso anotado, mas não me recordo. Então, isso é um grande feito. Se vocês forem escolhidos de um grupo, como eu dei o exemplo aí, ó, foi um processo de seleção de mulheres para um curso ABC, dentre 200 inscritas, eu fui uma das 30 participantes. Isso é um grande feito. Então, você conseguiu, através de um currículo, de uma entrevista, chegar, ser escolhida para um treinamento. Ou o seu TCC foi escolhido como finalista no final do ano e foi apresentado para alguma empresa, algum feito assim, participei de um concurso e ganhei. Então, assim, buscar um feito ao longo aí da sua carreira, no caso aqui, estudantil, para para trazer aí o que realmente, vamos dizer assim, o que você realmente fez ao longo dela, tá? Outra dica, resumo desse material que eu comentei com vocês, é nós concentrarmos lá no começo. Eu gosto muito desse padrão. Esse aqui é um currículo de um cliente meu que autorizou a divulgar, não coloquei o nome, mas é real isso aqui. Então, ele concentrou lá em cima no currículo as habilidades profissionais. Olha, gente, aí tem palavra-chave, aí consegue ver as tags, né? Que se um robô está pesquisando, se o ser humano está pesquisando. Então, ele fez um resumo de tudo que ele é, e se isso se interessar para o recrutador, para quem está lendo, aí sim ele continua lendo o restante do material, certo? Então, como ficaria a estrutura de um currículo seguindo essas dicas? O seu nome, telefone, não precisa dizer cidade que mora, nós somos de um mundo hoje globalizado, não precisa falar, eu moro no Rio de Janeiro, eu moro em Manaus, não preciso falar, é o meu telefone, que é o meu WhatsApp, o meu e-mail, o meu perfil do LinkedIn, importantíssimo, e se vocês tiverem alguma área, tipo GitHub, já coloca aí, porque o portfólio de vocês, né? Hoje em dia, né? No meu tempo não tinha isso, mas ele acaba ficando nessas plataformas. Então, a GitHub, se você tem um perfil lá, coloca em cima também, ó, pronto, tá super fácil de ver, e se a pessoa quiser até aprofundar em detalhes, está tudo aí. No corpo do currículo, aquela caixinha lá de habilidades profissionais que eu acabei de mostrar para vocês, a experiência profissional, lideranças e atividades extracurriculares, isso acho que é bem importante, inclusive a gente chega até assim, a ponto de colocar trabalho voluntário, causas que eu defendo no LinkedIn tem isso, então não sei se vocês já viram, mas assim, do tipo, existe mundo lá fora, né? Então eu estudei, eu trabalhei, eu tenho uma experiência, mas eu também faço outras coisas, então eu tenho, por exemplo, eu tenho clientes que colocam por exemplo, não toca um instrumento musical, tem algum hobby de alguma leitura, alguma coisa assim. Tá? Aí a formação acadêmica e os idiomas. E idiomas sempre dou a dica para a gente colocar
se é o caso, né, português, a sua língua nativa. No nosso caso, nós vamos dizer, a grande maioria, língua nativa português. Então, português nativo. Porque hoje tem muita gente que sabe falar português, mas não é nativo. E o contrário também é verdadeiro. O inglês, por exemplo, tem pessoas que estão aqui no Brasil, ou vice-versa, tanto faz, que o inglês é nativo, né? Então, é importante você colocar seu idioma nativo. E eu coloco sempre no rodapé o nome, a quantidade de páginas e a última atualização. Por quê? Porque vai que ainda a pessoa imprime, né? Porque hoje a maioria eu acredito que nem imprima. Mas vai que tem aí alguém que imprima o currículo, ele não vai ficar perdido lá na impressora, porque sabe que é da Mônica, a folha que ficou parada lá, é a página 2 de 2, ela vai saber controlar isso quando for pegar para ler, certo? Opa, vem a primeira dica, eu vou dar várias dicas dessa forma, quem assistiu as minhas outras apresentações sabe. Então, hashtag fica a dica, vamos ver o que é o inglês. Então, o inglês, uma vez colocado aí como idioma, tem um nível padrão para vocês colocar, né? Aquele básico lá do básico, intermediário, avançado, tem A1, A2, B1, B2, etc. E para você colocar de uma forma fidedigna, né? Uma forma que realmente seja, as empresas tenham confiança no que você está colocando, eu sugiro que vocês façam esse teste e que ele dá exatamente o nível e é um nível padrão mundial. Tá? Daí vocês colocam lá inglês, nível tal. Que foi dado até, vocês podem colocar que foi com base nesse teste, certo? Outra dica na sequência, é o caso de quando você ficou um tempo. Então, supondo que você trabalhava numa determinada área, saiu, decidiu seguir para a carreira de tecnologia, fez o curso da ONCE e ficou aí nesse período um tempo sem trabalhar. Como que eu explico esse tempo que eu fiquei sem trabalhar? Com base nesse artigo aí, que o link está aí, que eu trouxe para vocês, mas o resumo do artigo é o seguinte: você colocar o que você realmente fez ao longo, nesse período que você ficou sem efetivamente trabalhar. Então, trabalhos voluntários, cursos que fez, né? Você pode até destacar, dependendo da oportunidade que você está se candidatando, você pode destacar alguma atividade que você fez. Tem um outro exemplo que eu dou. Eu tenho cliente que trabalhou nesse período de transição de carreira, ajudou até na igreja dele, trabalhando, fez toda a parte de Excel, acertou as máquinas e tudo mais. Então, assim, foi um trabalho voluntário que tinha tudo a ver com tecnologia. Então, ele colocou em destaque e fica muito bem. E a dica, ao contrário, que se caso vocês vão ficar eventualmente um tempo assim numa transição de carreira, etc., eu sugiro que vocês façam coisas. Principalmente trabalho voluntário, que é uma causa tão nobre, a gente pode ajudar tanta gente com o que a gente sabe. E então, assim, eu sugiro que não fiquem parados mesmo, né? É uma fase, rapidamente a gente busca aí uma nova oportunidade, mas e aí você pode colocar no currículo o que realmente você fez, certo? Indo para o LinkedIn. LinkedIn, esse slide é super antigo, essas outras redes sociais talvez nem estejam mais com esses logos, mas eu gosto muito porque a minha frase é sempre essa aí: o LinkedIn é uma rede social, só que não. Não, vamos lá, vamos falar sério agora. É uma rede social, só que por que eu falo só que não? Porque ela não é como um Instagram da vida, que você vai colocar questões pessoais. A gente tem que ter, é uma linha tênue que divide uma questão pessoal que você publica no LinkedIn, por exemplo. Então, o que eu percebo é que tem pessoas que meio que esbarram nisso. Ah, não, porque eu tenho que postar bastante para eu ter relevância. Não é.
O LinkedIn, eu já vou até adiantar para vocês, eu estive lá na matriz em Dublin, entrevistei o diretor de vendas do LinkedIn. Então, o LinkedIn ele é muito rigoroso com conteúdo. Não sei se vocês já conhecem, se vocês conhecem alguém que já teve, inclusive, o conteúdo retirado do post, né? Não sei se vocês já conhecem, eu conheço. E que comentou comigo, nossa, Mônica, será que é? Porque foi falar de um assunto mais muito assim polêmico e eles se tiram. Então, eles têm uma curadoria para retirar. Então, por isso que eu falo, acho que tem questões pessoais que têm a ver com a nossa vida profissional que é interessante você colocar. Outras não necessariamente, certo? Então, até correndo até o risco de ser dropado lá pela curadoria do LinkedIn. Aqui, só para dar dica, tenho sempre o aplicativo no desktop, que às vezes é muito mais fácil você fazer, publicar e tudo pelo desktop, e no celular também. Então, assim, isso eu acho que é padrão. Eu tenho com notificação, inclusive no celular, né? Isso eu acho que é uma dica legal, principalmente para quem está buscando uma oportunidade, por o alerta de vagas que nós vamos ver mais para frente, é bom estar com a notificação ativada e ter no celular e no computador, certo? Aí, entrando no LinkedIn, a primeira dica é a foto, né? A foto, tanto a sua foto como a imagem de fundo. Então, a foto é uma foto que você tem que estar olhando de frente, um leve sorriso e que você preencha 60% da foto. Essa é a regra. Lógico que vai falar, não, Mônica, eu gosto de uma forma, de outra, mas assim, vou falar para vocês, a sugestão é essa, que você esteja bem de frente, um leve sorriso e preenchendo 60% da foto, tá? Então, aquelas fotos, por exemplo, que eu fui num casamento todo chique, de gravata borboleta, ou fui maquiada, é assim, que são raros os dias que você está daquela forma, não convém colocar, porque aqui é uma vamos dizer assim, imagem, né, que o recrutador ou até o próprio robô vai ter de você. Então, aqui você parece toda maquiada ou de uma forma diferente, tudo arrumado para uma festa, e de repente você no dia a dia aparece aqui de um outro jeito. Então, vamos ser natural, não precisa ser nada demais. Uma foto que você mesmo pode tirar com seu celular e preencha esses requisitos, certo? A imagem de fundo é outra super dica também, porque eu vejo muita gente ainda deixa aquela imagem padrão de fundo, aquele azul com as cores do LinkedIn, né? Então, assim, hoje em dia, assim, é muito fácil você achar uma foto. Tem muitas plataformas que têm fotos para o LinkedIn. O Canva, por exemplo, tem imagens para LinkedIn, já nesse formato aí. Então, você pode pôr uma coisa neutra ou você criar, como eu, no meu caso, eu criei por conta do meu trabalho, né? Então, aí fica à vontade. Teve até uma vez uma cliente minha que pôs um trecho de código que ela fez, achei muito interessante, porque ela criou um código, ela fez um código lá e depois ela recortou e colocou como imagem de fundo. Então, assim, tudo dentro do contexto tá perfeito, certo? Uma outra, na sequência, né, dica que é muito importante e esse aí começa a contar já ponto no ranking quando você está, quando o robô ou um ser humano estão buscando um perfil. O cabeçalho, o que está escrito debaixo do seu nome, tá? Então, aí eu vou dar a dica para vocês do que escrever, mas assim, tem que ser bastante sucinto. No meu caso aí, ó, estou colocando que eu sou mentora, estou colocando essa certificação. O nome da escola não necessariamente precisa colocar, porque eu estou fazendo atualmente um curso de pós, ele já traz aqui para mim minha última experiência de educação, né, acadêmica. Então, ser bem sucinto, eu gosto dessa barra aí em pé, que eu sempre esqueço o nome dela, essa barrinha em pé para dividir, e é o que você quer que a pessoa saiba que você faz ou que você é, certo?
Ai, obrigada, William. Obrigada, que eu sempre esqueço o nome, né? Pipe. Tá joia, obrigada. Bom, por conta de notícias aí, esse aqui é do ano passado, mas volta e meia acontece, né? Eu trouxe aqui um alerta, não convém abusar. O LinkedIn é muito seguro, mas a gente vive sabendo aí, recebendo notícias de invasões, e que os dados foram divulgados e tudo mais. Então, o LinkedIn tem uma proteção que é aqui, ó, no configurações de privacidade, né? Você clica no seu perfil, na sua fotinha aqui, configurações e privacidade, e você coloca em acesso e segurança a verificação em 2 etapas, assim como a gente faz no WhatsApp, em outros tantos aplicativos, a verificação em 2 etapas. Super recomendo para a gente não ter surpresa, né? Então, acho que aí não custa se precaver. Estando agora no celular, aqui é o print do meu, né, do meu aplicativo no celular, a dica para você colocar que você, o selo, o famoso selo, né? Então, o selo que você está contratando ou você está disponível para contratação, certo? Então, antes, não sei se vocês lembram, tinha um sinal de mais aqui do lado da foto, agora não tem mais, agora é só você tocar na foto e aí aparece esse quadro embaixo que você pode editar a foto ou adicionar selo. E adicionar selo vai aparecer essas 3 opções, certo? Aí vem a pergunta que acho que até na sequência. Ou você pode fazer isso através do computador, você no botão tem interesse em encontrar novo emprego ou contratar. No caso, provavelmente é encontrar novo emprego, e você coloca o selo, ele vai pedir alguns dados para você, né, para você preencher o que você quer, né? E também vai perguntar que essa a grande dica que eu já conversei assim, com milhares de pessoas que têm receio de colocar o selo, por quê? Porque está trabalhando e não quer que apareça na empresa que ele está, que vejam que ele está disponível para trabalhar, que ele está buscando uma oportunidade. Então, quando você coloca o selo, tem essa opção de você mostrar apenas para recrutadores ou para todos os usuários do LinkedIn. Então, todos os usuários do LinkedIn vão pensar a situação que você não está trabalhando e quer que todo mundo, seus amigos, todo mundo veja, para que ajudem você, inclusive, saibam que você está buscando uma nova oportunidade. E quando você coloca apenas os recrutadores, o LinkedIn tem um controle, né? Então, vamos pensar que nessa situação você está trabalhando e não quer divulgar amplamente na rede a sua busca por nova oportunidade. Então, você coloca apenas recrutadores. E o que acontece no apenas recrutadores? Aí eu trouxe um trecho da entrevista que eu fiz lá no LinkedIn, que eu comentei com vocês, que eu falei com o Bruno Goulart, e aí, para desmistificar essa lenda, eu não atualizo meu LinkedIn porque minha empresa vai ver que eu atualizei e vai ficar mal, eu não ponho lá o selo porque vão ver. Então, assim, tem uma série de mitos aí em volta nessa questão do LinkedIn, e que a sugestão a pessoa. Olha lá, vamos ver o que o Leonardo está falando. É que não deu para ver, Leonardo, mas enfim. O que acontece? Quando você coloca apenas recrutadores, o LinkedIn vai ter o cuidado de não mostrar para o recrutador da sua empresa. Mas vocês podem ler aí no texto que eu coloquei que ele vai ter o cuidado, ele acerta a maior parte do tempo, porque se na sua empresa o recrutador não está como recrutador no LinkedIn, ele vai ver, ele pode ver, entendeu? Então, assim, não é tão seguro, tá? E aí fica a critério de vocês. Mas, assim, o não, assim, eu descartaria o não fazer, mas analisaria o sim, né? Daria possibilidade para o sim. O que eu vejo é que as pessoas já nem pensam e já não fazem. Mônica, Pois não, oi, é pois a não. Denise. O que Pois não. o Leonardo falou foi o seguinte: o problema é que geralmente a pessoa do RH da empresa pede para se conectar.
aí ele acaba aparecendo para ele também, porque aí ele não sabe que ele é do RH, ele já é seu, ele já é uma Ah, conexão sua. sei, entendi. Então, nesse caso aí é desagradável. Daí é melhor não fazer, certo? Daí vamos por outros caminhos para fazer, certo, Leonardo? Bom, bom, continuando, outra dica que é muito simples, mas eu ainda vejo muito acontecer, assim como a imagem de fundo, é essa coisa básica de você acertar o URL do seu perfil. Vocês não sei se vocês já repararam, quando você cria, na frente do seu nome, ele coloca uma chave, um indexador enorme lá, cheio de letras e números, e, e não precisa tudo isso. Então, você pensa, sei lá, você vai colocar isso lá no currículo, você vai divulgar, etc. Isso você pode editar, como está aqui, olha, quando lá no seu perfil, lá no canto superior direito, tem o idioma, embaixo tem o perfil público e o URL. Você pode editar. E aí, a hora que você edita, vai falar, Mônica, meu nome virou um homônimo, já tem o meu nome. Aí você coloca o nome do meio, você pode colocar deixar o seu nome conhecido mais em destaque. Então, vamos pensar, Ana Lúcia Silveira, vamos pôr a Lúcia Silveira, e assim, eu até falo, né? As pessoas que têm nomes que têm homônimos, elas já sabem os truques para criar esses nomes. Então, eu acho que fica legal, fica interessante colocar dessa forma, certo? Fica clean. E aí, falando do robô famoso, né, que já existe há muito tempo, só que ele agora está sendo cada vez mais aprimorado, né, esse sistema que vai rastrear aí toda o perfil aí de quem está se colocando aí disponível, né, ou o perfil que está no LinkedIn. Vamos lá, outra dica, hashtag fica a dica. Esse site, que aqui ficou meio apagado, mas está aqui a fonte, é o vagas.com. Eu peguei na lista de segurança da informação e ele, olha só, ele põe palavras-chave para você colocar, as palavras-chave que eles vão buscar para um analista de segurança da informação e para tantos outros. Aqui tem várias funções diferentes. Então, achei muito interessante isso, eu já tinha falado da outra vez, mas trouxe aqui novamente. E vocês pegam essas palavrinhas aqui e inserem lá, lógico, se vocês realmente têm esse perfil, têm essa habilidade, certo? Então, fica mais ou menos assim, olha, eu peguei uma vaga lá no LinkedIn de analista de segurança e comecei a grifar aqui o que realmente eles estão pedindo. Então, olha lá, eu tenho tudo isso, eu tenho experiência nessas ferramentas, nessas plataformas, eu sei fazer troubleshooting, né? Então, essa é uma análise de uma oportunidade, porque volto a dizer para vocês, não é para inventar nada, mas é para você destacar aquilo que está pedindo naquela vaga, porque daí vai ficar muito mais fácil, certo? Às vezes está escondido, às vezes está abreviado, né? Então, vocês destacam para aplicar para aquela vaga, certo? E aí, falando do sobre, o famoso sobre, outra dica que esse print aqui está feita, é antigo e tudo, mas é uma regra que existe até hoje. Não fale na terceira pessoa. Não é assim, trabalhou como gerente ou estudou. Não, trabalhei, estudei, treinei, gerenciei. Sou eu contando de mim. O LinkedIn cada vez mais é você passando o que realmente você é, certo? Então, essa dica é assim, uma dica que para mim chega a ser assim, até mais no lado até mais pessoal, sabe? Mas fica simpático você colocar na primeira pessoa. Você está contando sobre você. E aí eu sugiro que vocês acessem esse link aqui que tem dicas sobre isso e também dá uma olhada no meu, porque o meu eu conto essa minha história aí que eu contei para vocês, eu conto essa história. Então, eu ponho aqui, ó, tem um padrão lá do LinkedIn que é possível você colocar suas principais competências.
Eu coloquei o teste do Clifton Strangers aqui, essa que eu sou certificada, né? Que eu uso essa metodologia dos pontos fortes. Eu coloquei, porque tem muita empresa hoje vendo o quanto a pessoa foi em busca do autoconhecimento, que ela fez teste, tem o teste das forças, do VIA, tem alguns testes aí que são bem importantes, são interessantes, e que é interessante a empresa ver que, puxa vida, foi atrás, está buscando autoconhecimento, está buscando ver o seu perfil, e aí aqui você pode contar uma história. Tem, assim, várias no LinkedIn muito interessantes. Então, você está como se você estivesse sentado na frente do recrutador e estivesse contando para ele. Tá? Então, fica a sugestão aí do meu sobre, só para vocês terem uma ideia, mas para vocês tratarem assim, estou conversando com a pessoa para a pessoa me conhecer. Seguindo aqui, o adicionar a seção do perfil. Isso também tem, assim, cada vez tem mais coisas. Toda vez que eu dou essa palestra, eu atualizo, porque sempre eles colocam outras sessões, né, disponíveis. Então, é bem interessante vocês analisarem aquelas que vocês já preencheram e aquelas que vocês podem incluir. Então, vem dividido como principal, né? E aí, o recomendado, e que aí você pode... Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui no principal. No principal, vocês veem assim que eles chegam agora até ponto de colocar pausa na carreira. Então, assim, eu já vi, e eu tenho clientes também, já vi, que, por exemplo, quando tem filho, pausa para ser mãe, coloca lá. Ou quando faz um sabático, eu parei, eu saí da empresa para fazer um ano de sabático, vou fazer curso, vou pôr a mochila nas costas, vou ter uma vivência cultural, viajar, alguma coisa. Até isso agora você pode incluir no LinkedIn, no seu perfil. E aí, uma outra dica é o recomendado, que vocês podem colocar projetos, cursos, adicionar recomendações. Então, você pode ter feito um projeto muito legal na faculdade, ou na empresa júnior, ou no trabalho. Você pode destacar, tirar esse projeto, tanto do sobre, quanto da sua experiência profissional, e destacar numa seção projetos. Fica mais relevante ainda, destaca mais, né? E aí tem os adicionais, que é aqui que eu falei para vocês, ó, reconhecimentos e prêmios, notas de prova, isso lá fora é muito importante quando você está se candidatando a uma vaga no exterior, principalmente nos Estados Unidos, valoriza bastante a nota que você encerrou o seu ensino médio e etc. Então, é interessante, olha, adicionar idioma, aí embaixo tem adicionar causas, é bem legal. Então, aí eu destaco o destaque, que eu gosto muito dessa sessão, você consegue colocar mídia, né, de uma forma bastante fácil das pessoas acessarem. Então, aí tem uma entrevista que eu dei para a Gallup do Brasil. A entrevista, esse segundo ponto, é a entrevista que eu fiz lá com o diretor de vendas do LinkedIn em Dublin, a entrevista que eu dei na TV. Então, assim, são questões que vocês colocam. Ah, e sabe o que mais tem aí também? Certificados meus, a imagem do certificado, que agora também já tem lá no certificados. Mas aqui fica legal, porque fica em destaque. Então, se vocês fizeram curso da ONCE, o certificado que vocês vão receber, colocar aí. Eu colocaria aí para destacar. Recomendação também. Pedir recomendação para colega, para chefe, para gestor, para ter sempre isso populado, para que as pessoas vejam, ainda mais quando você já tem uma trajetória aí de mais experiência, sempre pedir, porque não custa você ter alguém que ele sempre dá uma olhadinha, né? Vê, olha, ele era o gestor e recomendava, e deu um feedback positivo, certo? A experiência profissional e a formação acadêmica, a dica aqui é vocês verem exatamente como está cadastrado no LinkedIn a empresa ou a instituição que vocês estão fazendo referência. Eu já vi casos assim da pessoa colocar o nome da universidade de uma forma diferente
e aí não aparece o logo da universidade. Então, por exemplo, quando eu fiz a PUC lá atrás, a minha graduação, chamava PUC Campinas, né? E agora, chamava PUCamp, desculpa, chamava PUCamp. E agora chama PUC Campinas. Então, assim, se eu deixasse PUCamp, não ia aparecer o logo. Então, assim, eu atualizei. Tem um exemplo também bastante clássico. Universidade 9 de Julho, agora é Uninove. Então, assim, é importante você ver exatamente como está escrito como eles estão cadastrados no LinkedIn, para que o LinkedIn faça esse link tanto com a empresa quanto com a instituição, certo? Licenças e certificados, aquilo que eu falei para vocês, aparece o certificado aqui, né? Aparece as chaves, eles dão possibilidade, quem faz certificação Microsoft, Cisco, eles têm uma chave, uma chave, né, daquela certificação, então é importante fazer através daquela chave, né? E deixar tudo bastante alinhado, né? Sincronizado com a instituição que você fez, obteve, né, a licença ou o certificado. E aí vocês vão perguntar, Mônica, não tem nada disso, sou estudante, estou acabando de sair da universidade, acabei de fazer o curso, não tem nada disso. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, ó. Então, lá no título, embaixo do nome, você pode colocar que é estudante, a área do seu estudo, o nome da escola, apesar de aparecer do lado, você pode colocar lá, e a sua especialidade de maior interesse. Então, eu estou ainda sou estudante, estou fazendo ciência da computação e o meu interesse em segurança da informação. Pode colocar lá, certo? Então, assim, tudo hoje, assim, com parcimônia, é passível de ser colocado, tá? A experiência, você colocar algo que traga, faça sentido com aquilo que você está se candidatando. Então, por exemplo, eu fui marketing no diretório acadêmico, eu tive uma função no diretório acadêmico, eu cuidava, sei lá, da rede de computadores do diretório acadêmico, certo? É possível. O setor de atuação, sempre colocar ou a área que você atua, ou a qual que você quer atuar, ou a área que você estuda. E ainda colocar suas conquistas, né? Os projetos, TCCs, prêmios, patentes. Tem muito TCC que vira patente, né? Que é convidado a ser registrado, e isso é muito importante. E aí a publicação, né? Que isso sim, eu não sei se vocês já repararam, né? No LinkedIn, tem muitas pessoas se tornando top voice do LinkedIn. Por quê? Porque eles estão colocando conteúdos muito relevantes, o LinkedIn está de olho e ele vê que aquele conteúdo faz sentido para que você possa se tornar um top voice. Eu estou contando isso por quê? Por conta da importância da publicação. A publicação vai fazer com que o seu perfil, você não precisa ser top voice, mas vai fazer com que o seu perfil suba no ranking. Certo? Então, você postar, por exemplo, hoje a nossa palestra aqui, né? Comentar alguma coisa que você aprendeu, colocar um comentário seu, certo? Vale também replicar um artigo que alguém publicou e você só compartilhar sem ideia sua, sem texto seu, vale também. Então, assim, começar a movimentar o seu perfil com coisas, com conteúdos legais, importantes, que as pessoas vão dar like, que as pessoas vão comentar. Tudo isso vai fazer com que o seu perfil suba nesse ranking quando vier uma oportunidade, quando alguém estiver buscando um perfil como o seu. Então, aqui no caso, no celular, é só clicar no botão publicar embaixo, né, no rodapé, e aí vai aparecer essa tela e você pode colocar vários, né, tipos de mídia, texto, documento, o que você deseja aí colocar. E no computador, você vai clicar no início, na casinha aí, no home, né? E vai aparecer, hoje em dia, aparece algumas propagandas, algumas coisas antes dessa caixa.
mas tem gente que não aparece, então por isso que eu deixei assim. Então, é começar a publicação por aí. Ou você clica lá na sua fotinha do seu perfil, que vai, e daí você entra no seu perfil, em atividades vai aparecer criar publicação, certo? Super recomendo que vocês façam, não precisa fazer texto grande, pode começar devagar e vai fazendo e vai girando essa dinâmica para o seu perfil ficar mais acima aí nesse ranking. Outra dica, hashtag fica a dica, qual é? Esse é bem legal. Esse, inclusive, eu não sei se vocês sabem que o WhatsApp tem isso também, né? Eu já vi um monte de gente falando assim, meu WhatsApp é tal, tal. Não, o número é errado, sei que. O WhatsApp tem o QR Code. Basta você usar o WhatsApp para mim, é só entrar lá na configurações, pegar o QR Code e a pessoa lê com a câmera. LinkedIn, mesma coisa. Passa seu LinkedIn para mim, quer colocar isso num site, quer colocar no seu perfil, enfim, coloca no celular, né? No campo aqui pesquisar, você toca no campo, aparece esse símbolo aqui no cantinho, e aí você tem o QR Code. Então, não precisa ficar falando, perfil de LinkedIn, etc., e nem do WhatsApp. Vocês sabiam do WhatsApp que tem também? Bom, seguindo, o botão mais, ainda estou na página do meu perfil, o botão mais, né? Eu tenho algumas opções, né? Sobre o perfil, enviar perfil em uma mensagem, etc. E tem salvar como PDF. Lembra que eu falei para vocês guardarem aquela figura no começo? A figura é exatamente o currículo gerado pelo LinkedIn. Há vamos dizer, não digo controvérsias, mas há uma linha aí, uma frente que fala, e não é de hoje, que o currículo como ele é, só feito para o papel, né, ou para mandar anexado no e-mail, ele vai acabar. As pessoas vão começar a usar, as empresas vão começar a usar o currículo gerado pelo LinkedIn, que eu acho ótimo, porque aí não precisa ter o trabalho de fazer um Word da vida e a pessoa já pega lá no LinkedIn. Agora, o susto que eu não gostaria que vocês levassem é que hoje o seu currículo já pode estar sendo extraído dessa forma no LinkedIn. Então, é importante ver como esse currículo está saindo lá. Então, assim, entrem no botão mais, né? Aquilo que eu falei, salva como PDF e dá uma analisada como está. Acho que vai ser um grande termômetro aí para vocês verem, porque às vezes o recrutador vai encontrar vocês, o seu perfil, e nem vai entrar em contato. Ele vai gerar um PDF desse aqui e levar adiante, e vocês nem sabem como ele está aparecendo. Então é importante que vocês façam essa análise, né? E, inclusive, para ajudá-los a acertar o seu perfil, tá? E pronto, tá feito. Então, falamos de currículo, LinkedIn, e está aí gerando em PDF sempre, né? Para mandar para a empresa. E aí, seguindo, avançando um pouquinho mais no LinkedIn, a mensagem que a gente ama ver, né? Estamos contratando, é vocês deixarem lá no perfil de vocês, clica na mala, na bolsa lá, e coloca, né? Eu coloquei aqui, inclusive, analista de cibersegurança, vão aparecer as vagas, daí a gente pode colocar filtros, né? Eu quero presencial, eu quero híbrido, eu quero remoto, eu quero que seja meio período, ou PJ, tanto faz, tem várias possibilidades aí. E aí você pode colocar o alerta, deve, inclusive, se eu acredito que sim, que vocês devam colocar o alerta, por isso que eu falei para vocês das notificações, que toda vez que aparecer na lista de segurança, que venha para mim, porque eu quero estar a par do que está acontecendo, se eu vou me candidatar ou não, certo? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho de entrevista. Olha, eu vou tentar fazer em 5 minutinhos para não ficar muito longo, para a gente deixar os 10 minutinhos finais para as perguntas, tá? Então, assim, que perguntas que vocês acham mais difíceis? Que pergunta que é mais difícil de responder numa entrevista?
Alguém chuta aqui uma pergunta muito difícil de responder numa entrevista? Bom, eu vou avançando aqui, se vocês quiserem colocar no chat. Olha só, então, só para saber, né? Esse é um artigo aqui da Forbes, está aqui o link, né? 4 em cada 10 empresas vão usar IA nas entrevistas em 2024. Então, assim, já devemos estar, inclusive, sendo analisados por IA, né? E aí, como você tem que se preparar? Esse artigo é da Harvard, o que eles vão pegar? Primeiro, assim, o e-mail, pode ser que chegue um e-mail, um aviso, um convite para você participar de uma entrevista. Se você reparar lá em letras miúdas, né? Vai estar lá análise preditiva, algoritmos de decisão, alguma coisa que te indica que aquilo vai ser uma entrevista por robô. E a outro ponto, e aí o que esse robô vai analisar? Olha que interessante, gente, a questão da expressão facial, movimento dos olhos, das mãos, os verbais, né, o vocabulário, as palavras-chave, o tom de voz, a pronúncia. É isso que o robô vai analisar, que o recrutador faz isso também, né? Mas o robô. Olha lá, não dá tempo de eu ler. Não deu tempo de eu ler. Depois a Denise me ajuda, por favor. Aí, esse artigo é do próprio LinkedIn, são 30 perguntas comportamentais, e eu separei algumas delas só para vocês verem. É muito legal esse artigo para vocês se prepararem para as perguntas. Então, tem várias perguntas, são 30, né? Divididas em categorias, e aí para vocês não ficarem desprevenidos, porque, gente, pior coisa, independente se é robô, essas que assim, sabe, do tipo assim, coisas pertinentes a uma entrevista que vocês não pensaram, não se prepararam. Então, assim, é muito ruim isso. Sabe, tem que pensar, tem que estudar, tem que se preparar para uma entrevista. E aí, ó, se apresentar de uma maneira simples, tem que falar do passado, do presente e do futuro, né? O que você quer para você, o que você pensa para frente na sua carreira. E aí, maneiras de destacar. Então, evite falar o que você não é, né? Porque daí a gente começa a querer falar mais do que precisa, e daí que se complica, né? Então, contar como uma história, aquilo que eu falei para vocês lá no sobre, do LinkedIn. Permita-se vulnerável, ninguém é perfeito, gente. Alguma vez você já falhou? Já falhei. A gente não é perfeito, né? Então, assim, você falou, não, nunca falhei, nunca errei. Não tem isso, né? Então, aqui algumas dicas nesse material. Outras dicas, outras perguntas comuns em entrevista de empregos, olha, quais são as expectativas salariais? Esse é uma pergunta. Esse não sei como que está aí no chat, mas para mim acho que a pior é essa. Porque é aquela coisa, você não sabe se fala, se não fala, e se eu falo pouco, se eu falo muito, se eu acho que é mais aqui, vamos dizer assim, que deixa em dúvida essa. O LinkedIn tem uma sessão de preparação para entrevista. Olha só, gente, tá o link aí para vocês, tá? Vamos ver. O que mais? Opa, outra dica. Quando vocês forem se preparar para a entrevista, pensa no STAR Model, no modelo STAR. Esse modelo é super conhecido, é uma maneira de você, com algumas adaptações, de você estruturar a sua ideia. Então, você vai falar, fale um projeto legal que você participou. A situação, a tarefa, a ação e os resultados. Estruture seu pensamento dessa forma. Escreva. Deixa escrito, treina aquilo, que a sua fluência ela vai ser contada. Vocês viram que até o robô vai ver isso. Né? Então, não vai ficar naquele né? Aquela coisa, e vai falar, sim, o projeto que eu me realizei, que achei que foi um case de sucesso que eu participei, foi esse, certo? Outra dica, treinem através de um vídeo currículo. Olha, gente, eu tenho orientado clientes meus que são de C-level a gravar o que ele vai falar numa entrevista. Então, faz um roteiro, vocês pegam essas perguntas e treinam, e fazem um vídeo de vocês mesmos. E vem e falam, nossa, olha como que eu falei, olha como eu mexi com a mão, ou se quanto né que eu falei, quanto. É muito legal. Aqui tem dica, aqui nesse artigo, tem dica de como fazer um vídeo currículo, certo?
Olha, tá faltando. Ah, e aqui tem outras dicas que, assim, isso daqui é coisa lá do meu tempo, mas que elas continuam até hoje, né? É pontualidade. Opa, desculpa. Pontualidade, a roupa. Você não pode ir num banco, numa instituição financeira, vestido informal, e você não pode ir lá uma entrevista na Google vestido de terno, né? Formal. Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? Não pode falar mal da empresa que saiu. Tem que contar, tem que ser uma pessoa bastante correta e assertiva no momento de uma entrevista, certo? A dica desse guia salarial, para aquela famosa pergunta, né? Qual a sua pretensão salarial? Acho que aqui vai dar para vocês uma boa orientação. Vocês podem até falar, eu tenho acompanhado pesquisas salariais e eu estou vendo que o meu se encaixa num range de tal a tal, parari, parará. Tá? E aí, aqui, eu ainda falo para vocês, que eu destaquei também da outra vez, eu fiz esse destaque, nesse material tem os profissionais mais demandados hoje, terceiro lugar, analista de segurança da informação, e aí o projeto é o primeiro. Então, olha que legal, parabéns para vocês que estão fazendo o curso e que vão ter mais essa competência aí desenvolvida. Sites para cadastrar currículos, alguns deles têm números, né? E colocar o alerta de vaga no LinkedIn, certo? Eu tenho muitas dicas no meu canal do YouTube. Eu postei, até vou divulgar essa semana, como escolher curso de pós-graduação. Acabou de sair, eu fiz uma entrevista com uma profissional do MEC. Aliás, ela não é do MEC, ela é uma profissional especialista nas regras do MEC, tem uma vasta experiência profissional. Acabei de fazer a entrevista, já está lá no meu canal, e tem outras tantas lá de LinkedIn, currículo e tudo mais. Dica de livro que eu sempre gosto de dar, O Dedo Agora Mudou Minha Vida, aquela história, é hoje, gente, é hoje, não vou pensar nem passado nem futuro, vamos encarar hoje e vamos em frente. Gestão do Tempo, que é um pocketbook pequenininho, de Harvard, algumas dicas para não procrastinar, e descubra seus pontos fortes para saber naquela linha do autoconhecimento, a metodologia que eu comentei com vocês. Minha frase para encerrar: trace seus objetivos, traga a responsabilidade para si e estude sempre. É uma coisa muito importante, porque eu falo assim, não é para a gente jogar culpa em passado, porque isso, porque aquilo, não tive oportunidade, não. É daqui para frente, sou eu comigo mesmo e vamos nós, certo? E é isso aí, gente. Muito obrigada. Denise, 50 minutos, Rufá. Ó, Mônica, vamos lá. Tem algumas perguntas aqui no chat, tá? Dá tempo da gente responder. Bom, primeira coisa, a Viviane comentou que as primeiras triagens parecem ser por robô mesmo em palavra-chave, comentando logo que você falou lá atrás. Aí o Leonardo disse, né? Quais são suas habilidades e os seus pontos negativos? Achar coisas negativas que não causem uma má impressão é difícil para ele, tá? Quando você perguntou, tá? Então, ele quer que eu responda, ele está colocando como uma pergunta. Isso, né? Então, se eu entendi, Leonardo, assim, quais são os seus pontos fortes e o que você não é tão bom, né? Assim, isso, né? Então, e a Mirna está perguntando a mesma coisa, uma pergunta muito difícil de responder para mim é sobre falar algum ponto negativo. Então, já são duas perguntas, né? Vamos pensar sobre isso. Qual que é o seu ponto negativo? E vamos falar sobre isso, assertividade. Então, por exemplo, vamos pensar em TI. É bom que você tenha um pensamento analítico, né? Que você organize etapas de um projeto, que você consiga vir uma coisa toda quadrada e você consiga dividir aquilo em partes e tudo mais. Talvez você não tenha essa habilidade. Tem muita gente que não tem. Eu, Mônica, tenho, mas eu trabalhei com inúmeras pessoas que não tinham. Então, falar, olha, eu sei disso e tenho observado como as pessoas trabalham, eu tenho visto gestor, colegas, tenho aprendido, porque eu sei disso. Então, a partir da pessoa, do momento que a pessoa tem consciência daquilo, está trabalhando aquilo, pronto, gente, não tem o que esconder e falar nada, é ser verdadeiro e falar, pronto, estou aqui atenta nesse mundo todo que está contribuindo para que eu melhore nesse ponto, tá? Eu acho que uma coisa importante, né, Mônica, é quando a gente tem um ponto negativo, né, principalmente para um recrutador, é a gente dizer, olha, eu sei que eu tenho este ponto negativo e estou trabalhando para melhorá-lo.
né? isso. Acho que esse é o mais importante, né? Isso, Dizer que está exatamente. trabalhando para melhorar, né? Exatamente, é isso aí. Vamos ver outra aqui. Como responder as perguntas de minhas experiências se nunca trabalhei na área de TI, mesmo porque estou pleiteando por uma vaga estagiária? Viviane. Então, é naquela linha que eu comentei com vocês, é falar questões que vocês fizeram aí, por exemplo, numa outra profissão que tem a ver com tecnologia. Então, assim, como que você chegou na tecnologia? Conta esse lado. Eu trabalhava em logística e sempre gostei do RP, de ver máquina, de entender e tudo. Então, por isso, estou fazendo essa transição de carreira e aí eu passei a estudar e tudo mais. Então, experiência mesmo nisso eu não tenho, mas eu estou buscando uma posição de estagiário, inclusive de trainee, né? Que às vezes tem muitos programas de trainee ótimos, que vocês são pagos, entre aspas, né, para aprender. Certo? Perguntaram uma vez sobre algum projeto que não deu certo e o que aprendi com ele. Devo mesmo falar sobre o que eu aprendi com algum fracasso? Sim, sim, é o que nós estamos falando aqui. O projeto, assim, foi, sei lá, olha, típico, né? Implantação de um RP que não deu certo. Gente, quem nunca participou? E aí eu vou falar, gente, não deu certo, né? A empresa gastou com a consultoria, eu estava lá, mas eu aprendi. Da próxima vez eu vou atuar dessa forma, daquela e tudo mais. Eu, assim, a vida é aprender. É isso. O Fabrício contou um monte de coisa aqui sobre sobre o gestor sobre algum problema que ele teve de compliance com o gestor, ele foi desligado, está tentando há várias entrevistas numa consultoria, mas essa gestora falou coisas negativas sobre ele, queimou ele no mercado. Me Ai, ai, mandou embora no Natal do dia 25, aproveitou que o gestor estava de férias. puxa vida, essa é uma situação. Isso é bem complicado, né, Fabrício? Então, tem que trabalhar bem aí o LinkedIn, né, Mônica, e o... Aí eu sabe o que eu acho? Fortalecer a sua rede de contatos, né? Então, assim, amigos no LinkedIn, suas conexões, né? Criar, fortalecer essa sua rede, pessoas que conhecem realmente como você é, sabe o que você passou e podem indicar, apesar de ter esse feedback negativo aí dessa gestora, né? Então, assim, trabalhar na rede, quem te conhece para indicar. É a dica que eu dou, porque infelizmente a gente está sujeito, né, a acontecer coisas desse tipo. É, exatamente. O Leonardo está destacando aqui que é importante deixar claro que está trabalhando no ponto fraco para melhorar, então foi isso que ele entendeu, é exatamente isso que a Mônica explicou, é Sim, exatamente isso. A Jéssica disse, bacana, nunca soube muito como responder essa pergunta do ponto negativo. Exatamente. isso, ótimo. O Fabrício respondeu, bacana, eu sempre procuro estudar e me certificar, faço até MBA para crescer mais profissionalmente. Obrigado pela resposta. Ótimo, muito bom, muito bom. Viviane, queria saber como fazer um primeiro contato com alguém do LinkedIn na empresa que quero trabalhar. Já envio o currículo nesse momento? Como quebrar o gelo? Então, essa é uma pergunta interessante, esqueci de comentar com vocês. O perfil premium do LinkedIn, ele deve estar, não sei, eu esqueci de pesquisar o preço. Da última vez, acho que era R$ 99, não me lembro. E aí, pelo premium, você consegue ver a vaga e falar com o e-mail do recrutador. Então, assim, você viu lá na lista de segurança da empresa ABC, você vai conseguir mandar o e-mail para o recrutador. Então, assim, uma das grandes vantagens do prêmio, tem outras, né? Mas falando aqui no caso, é vocês começarem, vocês têm essa dificuldade, começa com o prêmio, é um investimento que vocês vão fazer para poder falar com o recrutador, daí mandar um e-mail legal, falando, olha, eu estou começando, fiz transição de carreira, conta a história normal, assim, tranquila, né? Abre o coração. E aí vocês mandam. Não precisa da conexão do recrutador se tem o perfil premium. Esse que para mim, o melhor ponto do prêmio é esse aí. Interessante. É. Muito bom. Pessoal, é o seguinte, a Mônica, nós estamos gravando essa sessão, né? Eu vou enviar depois que a Mônica
colocar no canal do LinkedIn, né, do LinkedIn, imagina, do YouTube, essa sessão para vocês, tá? Para todo mundo que estava aqui, então eu vou baixar essa sessão, né? Não tem ninguém do suporte do LinkedIn aqui. Aqui é o Once e a Mônica, tá? Então eu vou mandar para vocês o link da palestra, tá bom? Para vocês poderem assistir de novo, né? Tirar as dúvidas, né? Do que a Mônica passou, porque aí vocês vão ter o material com vocês, tá bom? Né? Aí também tem todos os links, tudo direitinho, tá? Se por um acaso, né, vocês não receberem daqui a alguns dias, né, é porque não tinha todos os e-mails, porque, veja, eu baixo a lista do Teams, mas nem sempre o Teams me dá todos os e-mails. Então, aí vocês mandem um e-mail para este e-mail aqui, Cyberedu, que vocês estão acostumados já, tá? cyberedu@11.org, que é por onde a gente sempre manda os convites, vocês receberam os vouchers, tudo, tá? Vocês mandem lá me cobrando, tá? Da palestra da Mônica. Aí eu passo para vocês, né, direitinho o link. Isso vai demorar alguns dias, porque primeiro eu vou baixar a palestra direitinho, a Mônica vai subir lá no YouTube, aí depois que eu vou mandar para vocês, tá bom? Mas deem uns dias aí eu vou enviar para vocês. Se não receberem, mande um e-mail para mim, para esse cyberedu@11.org, dizendo, olha, não recebi o link do YouTube com a palestra da Mônica. Aí eu mando para vocês, tá bom? Combinado, gente? Tá? Mônica, muitíssimo obrigado, tá? Por você estar à disposição de ensinar para a gente essas coisas ótimas aí para a gente melhorar o nosso currículo, o nosso LinkedIn, como se portar numa entrevista de trabalho. Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante e espero também que essa oportunidade de fazer o SC900, certificar em SC900 tenha sido boa para vocês e espero para aqueles que ainda não tenham feito a prova, né? Que tenham muito boa sorte na prova, né? E que depois passem para a gente o resultado do exame, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos e até mais. Boa até, sorte, gente. Até. Tá? Até. Boa noite. Boa noite. Ótimo, Leonardo. Boa sorte para vocês.